Senhoras e senhores, não é um teste. O Sport finalmente venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro e voltou a ganhar um jogo após mais de 141 dias. Era um jejum que estava incomodando todo mundo, mas finalmente foi quebrado esse jejum neste domingo na Arena do Grêmio. O Sport venceu o Grêmio por 1-0 e finalmente conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E também, meus amigos, é a primeira vitória de pós-jogo aqui no canal, né? A gente criou o canal aqui na terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Ainda não tínhamos feito aqui um pós-jogo de vitória, já estava sendo alvo de fake news dos amigos aí, dizendo que eu era pé frio, que o Sport não estava ganhando por conta do canal, mas finalmente saiu o primeiro pós-jogo de vitória e vamos nessa que a gente tem muito a conversar. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque temos boas coisas aí a falar dessa primeira vitória do Sport, o básico, né? Mas demorou demais e por isso aí toda essa chama aí, né? Por essa vitória. O buraco é muito grande, mas saiu a primeira vitória. Bom, acho que dá para a gente começar falando que, assim, a primeira vitória do Sport, ela tem muitos personagens importantes, né? Mas eu queria destacar um, que é Daniel Paulista. Daniel Paulista pega um Sport completamente destruído por Antônio Oliveira, de todas as formas possíveis, num dos piores trabalhos da história do clube em 120 anos. E Daniel Paulista conseguiu transformar um Sport completamente destruído, seja tecnicamente, taticamente, moralmente, em um time competitivo. Provavelmente será muito difícil escapar, porque o buraco é muito fundo. O abismo que Daniel pegou o Sport, ele é muito grande. Mas a gente precisa falar do trabalho de Daniel, porque houve evolução no Sport com ele. E também precisa destacar a postura de Daniel, que é um cara trabalhador, um cara que está lá no dia a dia trabalhando demais, respeitando o clube que ele está, algo que faltou ao antecessor dele, né, o Antônio Oliveira, e está aí evoluindo o time. É óbvio que, repito, o buraco é muito fundo, mas já houve evolução no esporte. Essa vitória poderia ter vindo contra o Santos, contra o Bahia, até mesmo contra o Vitória, o Sport teve chances. Então, assim, veio hoje contra o Grêmio e um dos personagens muito importantes dessa vitória é o técnico Daniel Paulista. E a primeira vitória do Sport contra o Grêmio, né, no caso nesse Brasileirão, foi conquistada de forma muito justa, porque o Sport foi melhor que o Grêmio, mereceu ganhar o jogo e poderia ter feito até um placar maior, né? Então, assim, é uma vitória justa, o Sport foi melhor e também vale destacar a grande atuação do goleiro Gabriel Vasconcelos, extremamente decisivo para a vitória do Sport, né? Falando um pouquinho mais assim dessa vitória, acho que Daniel ganha o jogo já na escalação, né? Eu vi muita gente torcendo o nariz sobre Léo Pereira ter começado, e eu até falei no De Olho Neles, antes do jogo, que não duvidaria de Léo Pereira começar no lugar de Barleta, embora acreditasse que Barleta ia começar. Mas não me surpreendeu Léo Pereira ter começado, porque Barleta vem mal. E apesar do gol perdido de Léo Pereira contra o Bahia, que naturalmente pesa muito para o torcedor, ele fez uma partida interessante contra o Bahia, assim, se movimentando, correndo. Claro que faltou o gol, claro que ele foi protagonista pelo gol perdido, mas a gente precisa ser honesto e reconhecer que ele fez uma partida interessante no aspecto tático, de movimentação também. Então, Daniel escolhe ele hoje e é uma escolha que dá certo, apesar de novamente Léo Pereira ter perdido os gols que ele perdeu, né? Até Cabral Neto falou na transmissão que Léo Pereira fez tudo certo, só não estava sabendo finalizar. E, de fato, Léo teve chance para abrir o placar, mas perdeu, bateu mal. Mas a jogada do gol é muito na conta dele, né? Faz uma jogada bem interessante, toca para Mateuzinho completar no segundo pau, passe rasteiro, Mateuzinho completa sozinho, o Sport abre o placar. Depois ele teve outra chance, né? Bateu cruzado, o Volpe pegou. Então, assim, foi um acerto de Daniel Paulista ter começado com Léo Pereira, que não é um jogador assim brilhante tecnicamente, é um cara que estava se destacando na Série B no ano passado, no Vitória esse ano, na Série A, concorrente do Sport, nem foi bem também, tanto que o Vitória liberou ele para o Sport, mesmo sendo concorrente direto, assim, em tese. Então, assim, o Sport
fez uma partida bem interessante. É óbvio que a gente precisa falar da fragilidade do Grêmio, mas, assim, o Sport também é um time frágil, né? Então, e o Grêmio não foi o primeiro time frágil que o Sport teve chance de ganhar e não aproveitou, né? O Sport teve outros adversários com problemas também e não aproveitou. E hoje, naturalmente, o Grêmio com muitos problemas, mas o Sport não tem nada a ver com isso. Quantos times não aproveitaram os problemas do Sport e levaram 3 pontos? Então, assim, o Sport soube aproveitar as fragilidades do Grêmio e conquistou uma vitória muito merecida. A vitória do Sport é muito merecida e vem para tirar um peso assim absurdo. A gente conversava nas vidas assim ao CT, né, para acompanhar os treinos e ouvia assim de relatos de pessoas que assim como estava na necessidade de ter uma vitória, né? Porque assim todo mundo via que o time estava melhorando em campo com o Daniel Paulista e teve chance de ganhar contra Santos, contra a Bahia, mas não vinha a vitória e todo mundo pensava, meu Deus do céu, vai ganhar quando? E finalmente ganhou hoje, né? Assim, realmente é uma vitória que, assim, a longo prazo, eu não imagino o Sport iniciando uma arrancada assim muito grande para tentar escapar, mas é uma vitória que tira um peso muito grande e que, assim, pode causar uma virada de chave, vamos dizer assim, na cabeça de jogadores, que é o seguinte: pô, a gente ganhou um jogo, a gente pode tentar repetir, ganhar outro, enfim, causar um efeito dominó de forma positiva. Porque, assim, você passar mais de 140 dias sem vencer, com uma pressão absurda, como é jogar num clube como o Sport, é algo muito grave, né? Então, assim, não é algo que você normaliza. O Sport não é um clube que normaliza passar tanto dias sem ganhar. Feito eu falei em vários pós-jogo, o Sport tinha passado 141 dias sem ganhar, 19 jogos sem ganhar, no maior jejum da história do clube. Então, assim, não dá para a gente achar isso normal, né? Então, é uma vitória que dá um respiro mínimo possível. É para o torcedor comemorar muito hoje e amanhã também. E para quem está lá dentro do clube também comemorar, mas já pensar no São Paulo no próximo sábado, para quem sabe se ganhar do São Paulo aí pode ser que exista um sopro mínimo de esperança aí pela permanência. Mas é uma vitória do Sport com algumas lições e uma delas, a gente falou muito disso aqui, falei bastante em alguns vídeos disso, de como o Sport precisava mudar o perfil de elenco que tinha para a Série A. O Sport apostou no início do ano em um elenco com uma suposta qualidade técnica, com jogadores sem intensidade, com jogadores que, novamente, supostamente, tinham uma qualidade técnica, mas que não se encaixavam porque não é Lego. Futebol não é Lego de encaixe automático. Futebol ele é muito intensidade e físico. E o Sport apostou nessa janela, por mais que são jogadores que não tenham um teto técnico alto, mas são jogadores com intensidade e com vigor físico. E o time naturalmente melhorou bastante. O time melhorou muito. E não é coincidência que o Sport tenha passado a competir mais, tendo um time físico, tendo um time com mais intensidade, mesmo que sendo caras com, repito, um teto técnico menor. Então, assim, é uma lição que fica para o clube, para a direção do clube, para a torcida também, né? Para a imprensa, de que, assim, se o jogador só tiver técnica, ele não serve mais para ser o cara, vamos dizer assim. Porque futebol é muito coletivo, muito encaixe. Então, se não tiver todo uma engrenagem que potencialize o aspecto físico e, claro, de intensidade, não adianta ter só técnica. E foi algo que o Sport errou demais no perfil da montagem de elenco no começo do ano, achando que ia ser um time com a bola no pé, e passou longe de ser isso, né? E aí virou um time frágil na Série A, que não competia, e agora passou a ser um time competitivo, com muitas limitações, mas que está lá competindo. Então, é uma lição que fica. Montagem de times do perfil do Sport para a Série A precisa ser priorizando aspectos físicos e de intensidade e com tiros certeiros em aspectos técnicos. Não adianta achar que vai montar um time que tenha bola no pé, com jogadores de grife, porque a realidade é diferente. O Ceará está aí com uma boa campanha porque apostou nesse perfil de jogadores físicos
que supostamente podem não ter uma técnica tão grande, mas estão competindo por cada bola. Mirassol está aí também. E o Sport, em outros anos, foi esse time que apostou em jogadores com vigor físico, com intensidade, mas esse ano quis mudar a fórmula da receita de forma muito grave e paga aí, né, com essa campanha terrível do clube, agora é que está tentando se recuperar. Né? Então, é uma lição que fica. Bom, o Sport agora chegou ao 9º ponto na Série A do Campeonato Brasileiro, tem 9 pontos conquistados em 17 jogos, né? O Sport ainda tem 2 jogos a menos. Esse jogo contra o Grêmio foi o 19º, a 19ª rodada, né? Mas o Sport ainda tem jogos a menos contra Atlético Mineiro fora e Flamengo na Ilha do Retiro. E o Sport ainda está muito longe de sair da zona de rebaixamento, né? Está a 9 pontos do Vitória, que é o 16º. Mas o Vitória tem 2 jogos a menos, né? Assim, então, 2 jogos a mais do que o Sport. Então, na matemática, o Sport ainda está vivo no campeonato, né? Por aparelhos, bastante, mas ainda está vivo no campeonato. E vamos ver, né, se o clube vai conseguir dar uma resposta de forma mais efetiva. Mas é isso, pessoal. É isso que a gente tem aqui para falar nesse pós-jogo. Finalmente saiu a primeira vitória do Sport. Aos supersticiosos de plantão, repitam a dose aí contra o São Paulo no próximo sábado para ver se, quem sabe, as coisas não dão certo novamente. E outra coisa, pessoal, também queria falar que a gente lançou um vídeo de memória, né, falando dos 50 anos do título estadual do Sport de 1975. Então, vão lá curtir que tá bem legal. Abraço, pessoal. Tamo junto. E até a próxima. Voltamos essa semana com bem mais novidades e finalmente uma semana vitória. Tamo junto e até a próxima.